Você já pensou como seria se alguém pudesse voltar da morte para nos falar como é e preparar a nossa vida da melhor maneira possível para isso? Seria legal, né? Seria interessante isso. Pois você pode ficar espantado, mas eu vou te dizer que isso é possível, sim. Mas não se espante, fique comigo até o final dessa reflexão para você não pensar besteira e não entender errado, ok? Vamos dar uma olhada comigo no texto bíblico de Lucas, capítulo 16, os versículos 19 até 31. Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Imagina essa cena, um homem muito rico que se vestia com todo luxo e todos os dias ele dava grandes festas, grandes banquetes. Inclusive aqui no original, no grego, essa grande ostentação dá a ideia de banquetes, né? Muita comilança de todas as coisas, essa ostentação. Versículo 20, tendo desenhado esse rico que ostentava muito, havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Conseguiu imaginar a cena? Um rico ostentando e na porta da sua casa um mendigo chamado Lázaro, que vivia, né, na casa, na porta, deitado, se mantendo daquilo das migalhas. Versículo 21, ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Imagina a situação e o contraste entre essas duas pessoas. Um rico, todo pomposo, ostentando, e na sua frente um mendigo, Lázaro. Lázaro, inclusive, a palavra Lázaro significa aquele a quem Deus ajuda, ou seja, aquele que depende de Deus, né? E de fato, só tinha como depender de Deus, né? Não conseguia nem afastar os cachorros das suas feridas. Imagina a cena. E não é cachorro tipo pet, né, que a gente tem dentro de casa de estimação, não. O cachorro de rua vinha lamber as suas feridas e ele não conseguia sequer se defender desses que vinham lamber as suas feridas. Versículo 22, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Os dois morreram, partiram. Versículo 23, no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto com ele. Imaginou a cena? Ele no inferno, em tormentos, levanta os olhos e vê lá no céu, pai Abraão, com Lázaro do lado dele. Eu fico imaginando ele pensando, né? Como é que pode? O Lázaro, aquele mendigo, está lá no céu e eu aqui. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesse fogo. Ele queria pelo menos um pouquinho de alento naquele tormento, e ele acha que manda no mendigo ainda, né? Diz: manda o Lázaro vir aqui, pelo menos molhar o dedo na água para me refrescar um pouquinho nesse tormento que eu estou aqui. Posso fazer uma piada? Ele nem podia dizer: estou aqui morrendo de calor. Entenderam? Fecha parênteses da piada, né? Mas essa situação, ele em tormentos lá, né? Querendo pelo menos que refrescasse um pouquinho a língua. Aí o versículo 25, olha a resposta de Abraão, simbolizando aqui, né, o próprio Deus. Abraão disse: filho, lembre-se que você recebeu os bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. Inverteu. Versículo 26. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês, se é que alguém ia querer, isso não entendi muito bem o texto, né? Passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna. Manda lá para a casa do meu pai. Por que mandar para a casa do pai? Versículo 28. Porque tenho 5 irmãos,
para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Justo, né? Ele queria pelo menos avisar os que estavam vivos ainda, os irmãos dele, né? Para não acontecer a mesma coisa, para não vir também para esse tormento. Mas, versículo 29, Abrão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Eles já têm a palavra, que ouçam a palavra, que ouçam os profetas. Versículo 30, mas ele insistiu: não, pai Abrão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Se tiver um sinal miraculoso, alguém que voltou dos mortos, então eles vão se arrepender do seu mau caminho. Versículo 31, Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Se eles não ouvem o que está escrito na palavra, também não vão se deixar convencer, mesmo que volte alguém dos mortos para lhes trazer essa mensagem. Espantoso esse texto, não é verdade? Parece até um ar meio fantasmagórico, uma coisa assim, né? Meio espantoso. Não quero te desapontar, mas esse texto, assim como vários no capítulo anterior do livro de Lucas aqui também, tratam-se de uma parábola. O que significa dizer que esse texto é uma parábola? Ou seja, ele é um enredo criado por Jesus, montado por Jesus, para transmitir um ensinamento. Ou seja, não é uma narrativa literal, mas sim uma parábola. Consegue perceber a diferença? Okay? Uma coisa é um texto literal, uma narrativa, está contando fatos. Aqui trata-se de uma parábola, ou seja, Jesus cria uma história para transmitir um ensino, para transmitir uma mensagem. Ele quer nos ensinar alguma coisa. Portanto, muita atenção, isso precisa ficar bem claro aqui. Não se trata de um texto literal, ok? Não se trata de um texto literal. Ele é verdadeiro, porém não literal. Percebe que tem diferença entre isso? Uma coisa pode ser verdade, mas pode não ser literal. Literal, você entende o que é, né? Letra por letra, isso, né? Fatos acontecendo. Não, mas sim, ele é verdadeiro, porque ele transmite uma verdade para nós, uma reflexão, uma verdade muito ampla, inclusive, né? É tipo, deixa eu fazer um exemplo aqui, fugindo um pouco da Bíblia, só para você entender como uma coisa pode ser verdade, mas não literal. Por exemplo, você poderia dizer assim: olha, eu acho que São Pedro esqueceu de fechar as torneiras do céu em cima de Joinville. É verdade, né? Chove bastante em Joinville, é isso que está querendo dizer. Mas é literal? Está lá São Pedro em cima das nuvens com a torneirinha? Não, percebe? Não é literal, mas traz uma verdade. Esse texto bíblico tem mais ou menos, né? Tentei dar um exemplo aqui simplório dessa dinâmica. Portanto, muito cuidado com esse texto bíblico, muito cuidado. Esse texto tem algumas coisas que ele não ensina, e eu vou começar falando por essas coisas, o que ele não ensina, não pretende ensinar. E inclusive é importante a gente falar isso porque um intérprete desavisado poderia deduzir algumas coisas bem erradas desse texto bíblico, né? Alguém que não estudou, que não se inteirou, poderia deduzir muitas coisas bem distorcidas desse texto bíblico. Por exemplo, primeiro, esse texto não ensina que os mortos podem conversar entre si. Tá bom? Esse texto não ensina que há diálogo entre os mortos, não ensina que os mortos podem conversar e negociar a sua salvação, a sua passagem de céu para o inferno. Não, isso não é passível deduzir desse texto bíblico, trata-se de uma parábola. Esse texto também não ensina que todo rico vai para o inferno. Por favor, né? Se alguém pegar esse texto para dizer isso, está distorcendo o texto, não dá para dizer isso. Mas também não diz que todo pobre vai para o céu. Não dá para dizer isso desse texto, né? Ou outra coisa ainda, esse texto não ensina que céu e inferno sejam lugares físicos. E há muita confusão sempre
a respeito disso, né? Pessoas entendem o céu e o inferno como lugares físicos para onde vai depois da morte. É complicada essa interpretação, né? Não dá para deduzir isso desse texto bíblico. Nem mesmo dá para deduzir que alguém possa voltar de lá para trazer mensagens para aqueles que estão vivos. Não, o texto bíblico não está dizendo isso, não pode se depreender isso desse texto bíblico. A propósito, deixa eu dizer aqui, muito cuidado com essas imagens nas mãos de pessoas mal intencionadas. Muito cuidado. Já vi relatos e histórias de pessoas que, quando perdem um ente querido, daqui a pouco aparece alguém dizendo: o teu ente querido lá se manifestou para mim, vem, vamos lá em casa conversar com ele. Cuidado, cuidado, cuidado. Na psicologia se fala algo de autossugestão. O que significa isso? Eu acredito que esses fenômenos são muito coisa de autossugestão. Quando a gente está abalado no nosso sentimento, a gente busca se apegar em várias coisas. E daqui a pouco você diz: eu estou vendo aqui o teu ente querido. Era uma pessoa alta, né? Tinha 1,5 metro, né? Mas para ti ser alto. Você diz: sim, sim. E aí a pessoa com muita sensibilidade já vai jogando outro verde. E joga outro verde, você vai dando as pistas para aquela pessoa. E quando vê, ela te enrolou, colocou falsas esperanças no teu coração, manipulou a tua cabeça. Muito cuidado com isso, gente. A Bíblia não dá margem para isso, muito pelo contrário, condena essas práticas, porque de muito tempo já se sabe a enganação que isso é. Muito cuidado, olhos atentos para isso, né? Inclusive, essa parábola aqui, quando ela desenha esses cenários todos, ela usa figuras que são comuns no imaginário da época, das pessoas da sua época, né? Perceba que, por exemplo, que nem aparece a palavra céu no texto bíblico, mesmo que quando a gente lê, a gente já imagina o céu, né? A gente imagina Lázaro com Abraão no céu, mas olha de novo o texto bíblico, você vai ver, não aparece a palavra céu, simplesmente diz que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Só isso que diz lá. E a gente já com céu, né? Veja como a gente é sugestionável. Mas até aqui tudo bem, né? Abraão, você sabe, era o patriarca do povo de Israel, né? Era uma referência para o povo de fé, de justiça, de temor a Deus. Por isso, inclusive, usa a figura de Abraão para dizer que Lázaro foi junto de Abraão, né? E também não aparece nesse texto bíblico aqui a palavra inferno, ou melhor, desculpa, esse aparece, mas o que é traduzido por inferno, né, trazendo essa imagem para nós, no grego é a palavra Hades. Sabe o que significa Hades no grego? Literalmente e simplesmente lugar dos mortos, só isso. Lugar dos mortos, ou seja, o rico morreu, foi sepultado para o lugar dos mortos, ou algumas traduções vão dizer morada dos mortos, mansão dos mortos. Em todo caso, o lugar para onde os mortos vão, só isso, né? É o que traz aqui, né? Então, no imaginário popular, inclusive da época para quem Jesus falava, eles imaginavam um lugar então embaixo da terra, nas profundezas, no abismo. Era isso que povoava a cabeça das pessoas naquele tempo. E Jesus, de certa forma, pega essas imagens para trazer esse ensino. Só que a gente precisa muito claramente distinguir o que são as imagens que as pessoas fazem de qual é o ensino que traz, né? É como, por exemplo, a gente pegar a imagem de São Pedro lá em cima da nuvem com uma torneira, entende? Para trazer alguma mensagem. No caso do exemplo que eu dei, que chove bastante em Joinville. Pegar as imagens, mas para transmitir um ensino. Por isso a gente precisa se apegar ao ensino, à mensagem, não tanto às imagens que são usadas para isso. É como assistir um filme, entende? Você faz um enredo, conta uma história, muitas vezes o filme é fantasioso, mas ele traz uma mensagem. Aqui a gente tem que se apegar à mensagem que está por trás, né? Por exemplo, se a gente quisesse apegar à imagem de um ser vermelhinho, com chifres, um rabinho vermelho pontiagudo, com um tridente, você não acha isso na Bíblia, por favor, né? Isso é invenção posterior, né? Imaginário popular que está aqui. Aqui simplesmente diz, foi para a morada dos mortos. A única coisa em termos dessa imagem que essa parábola realmente traz, como imagem do pós-morte, é como esse lugar, não necessariamente físico, de prazer ou tormento.
É isso. Um lugar que a gente não sabe bem como, usa imagens para defender, de prazer ou tormento. Inclusive, nesse texto bíblico aqui, aparece essa mudança, inversão, essa mudança de chaves, né? Aquele que tinha muito prazer na sua vida acaba indo para um lugar de tormento, e aquele que tinha muitos tormentos na sua vida vai para um lugar de muito prazer, um lugar muito bom. Isso é um ensino que a gente poderia trazer para nós, no sentido de dizer, e aqui eu creio que você vai concordar comigo, inclusive, até de um ponto de vista bem humano, bem secular, nem precisa olhar para a Bíblia para isso, mas você vai concordar comigo que podemos afirmar que a morte é o grande nivelamento da humanidade. É ou não é verdade? A morte é o grande nivelamento da humanidade. O rico, por mais rico que seja, não leva a sua riqueza para a morte, não é verdade? O pobre, por mais pobre que seja, não leva a sua miséria para a morte. Então, até de um ponto de vista bem humano e racional, a morte é o grande nivelamento. E dá para dizer assim que aquele que era muito pobre, né, e aquele que era muito rico também, né, o grande nivelamento. E atenção, essa mensagem, essa palavra, ela ajuda nós vivermos a nossa vida com sabedoria. Nos ajuda a usufruir das coisas desse mundo, dessa vida, com a relevância devida, nem de mais, nem de menos. Tem pessoas que sofrem por valorizar demais as coisas desse mundo. E como elas se preocupam, porque se eu perder isso, se eu perder aquilo, como é que eu vou viver amanhã, como é que isso, como é que aquilo? Apegadas demais às coisas dessa vida e desse mundo, e sofrem por causa disso. Outras pessoas não se apegam a nada e acabam sofrendo justamente por não se precaver, por não se planejar, por não se organizar. Então essa parábola ou essa história, ela mostra para nós uma relevância devida com as coisas desse mundo, né? Nem supervalorizando as riquezas, as coisas desse mundo, nem desprezando também, nem supervalorizando a pobreza, como alguns já caíram nesse extremo, inclusive, né? De supervalorizar, inclusive, a pobreza, como talvez uma reação ao outro extremo. Ou seja, essa imagem, essa parábola nos dá sabedoria para a vida, de como lidar com as coisas dessa vida e desse mundo. Sabedoria, dá para dizer assim, também de que nenhum prazer ou nenhum sofrimento tem a última palavra. Pense nisso. Olha só que mensagem. Nenhum sofrimento, por pior que ele seja nessa vida, ele tem a última palavra. Também nenhum prazer, por melhor que ele seja nessa vida, tem a última palavra. Isso nos dá esperança, mesmo em meio ao caos da nossa vida que nós muitas vezes passamos. Ou seja, dá para dizer que tudo é passageiro, né? Tudo é passageiro. Já dizia o motorista para o cobrador, né? Tudo é passageiro. Estou bom de piada hoje, né? Tudo é passageiro. Ou seja, tudo está limitado no máximo pela nossa vida, ou pelo limite dela, pela falta dela. Tudo nessa vida está limitado no máximo pela morte. E por isso, essa mensagem, essa palavra aqui, ela nos aponta para uma esperança que inclusive vai além das coisas dessa vida e desse mundo. Uma mensagem que vai além, inclusive, da nossa morte. Mas vamos pensar um pouquinho, detalhando um pouco mais, qual, afinal de contas, é essa grande mensagem dessa parábola para nós. Qual a principal mensagem dessa parábola? Eu vou dizer que eu enxergo nela duas mensagens principais. A primeira mensagem, ela tem a ver com uma mensagem recorrente em todo o livro de Lucas. Se a gente virar o livro de Lucas do início ao final, fizer uma varredura, a gente vai perceber um tema que sempre de novo aparece nos recortes que Lucas trouxe da vida de Jesus. Você sabe, né? Quando Lucas escreveu, ele não estava do lado de Jesus com uma cadernetinha, né? Muitos anos depois, ele fez um levantamento, uma investigação, um estudo para escrever o seu livro com base no que ele viu de Jesus, né? Com base nos testemunhos de Jesus. E esse livro foi escrito, dizem os estudiosos, já pelo ano 65, mais ou menos, né? Jesus viveu até, que ano? Me ajudem? 33.
33, né? Se ele nasceu ano zero, morreu, diz a tradição, com 33 anos, então mais de 30 anos depois é que Lucas fez esse resgate histórico para escrever o texto bíblico. E olha só o que ele filtra das narrativas de Jesus. Eu vou dar algumas passagens, você tenta pesquisar qual é o tema que está por trás, que como nessa parábola aparece em vários lugares. Por exemplo, no capítulo 2 de Lucas, Jesus nasce em uma simples manjedoura, num coxo de animais, e é só Lucas que registra isso. Mateus ou Marcos, se não me engano, vai dizer que estava na casa, né? Não diz que essa casa era uma estrebaria e Jesus nasceu num coxo. Destaca que Jesus nasceu num coxo. No capítulo 3, João Batista aparece aqui mandando com que as pessoas doem a sua roupa e comida para quem não tem. No capítulo 4, Jesus é tentado com riquezas e poder. Lembra dessa história? No capítulo 6, dentro do Sermão do Monte, Jesus ensina que bem-aventurados os pobres, os que têm fome, os que choram, e critica os ricos e fartos no seu orgulho. Capítulo 7 mostra a pecadora que ungiu os pés de Jesus com um perfume muito caro. No capítulo 8, Lucas mostra mulheres que patrocinavam o ministério de Jesus. No capítulo 10, mostra o samaritano que usou os seus recursos, os seus bens, para cuidar do próximo. No capítulo 12, a parábola do rico tolo. Olha só, no capítulo 12 ainda, as preocupações dessa vida, as ansiedades com as coisas dessa vida e o tesouro dessa vida. No capítulo 15, a parábola do pastor que deixa 99 ovelhas do seu patrimônio para ir buscar uma que se perdeu. Inclusive a gente pregou sobre isso esses dias. No capítulo 15 ainda, a parábola do pai que devolve a dignidade para o filho que desperdiçou toda a sua herança. Está pegando qual é o tema? No capítulo 16, a parábola do administrador infiel. Também falamos esses dias, lemos ela esses dias. Aqui agora a parábola do rico e do mendigo. No capítulo 18, a história do jovem rico e o perigo das riquezas. Capítulo 19, a história de Zaqueu, que devolveu os bens que ele havia roubado, defraudado de outra pessoa, dividiu seus bens entre os pobres. Capítulo 19, a purificação do templo, quando Jesus tira todos aqueles que queriam enriquecer indevidamente dentro do templo de Israel. Capítulo 20, a questão do imposto, dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Também falamos esses dias. Você está pegando qual é o tema que aparece em tudo? Versículo 21, a viúva pobre que deu umas moedinhas e a oferta foi muito maior do que a oferta dos grandes. Capítulo 22, os discípulos estão brigando entre si, perguntando quem é o maior dentre eles. E Jesus diz para eles, o mais importante é aquele que serve. E a partir do capítulo 23 segue a morte e a ressurreição de Jesus, a sua paixão. Até respirei aqui. Você pegou um fio vermelho que aparece em todos esses recortes? Como é que a gente poderia formular esse tema? Qual é o tema que também nessa parábola fecha com todo o livro de Lucas? Eu diria que o principal tema, a principal mensagem dessa parábola é a atenção à forma como nós lidamos com as riquezas ou com as coisas dessa vida. Atenção, cuidado com a forma como nós lidamos com os recursos desta vida. Não é só isso que importa, tem mais coisa que a gente precisa pensar. Por isso, Jesus traz essa parábola. E inclusive aqui, nesse contexto, ele está falando para os fariseus. Já expliquei várias vezes quem são os fariseus, né? Geralmente eles eram ricos, mas eram os religiosos daquela época, que inclusive desprezavam os pobres. E por isso Jesus está contando essa parábola para eles. Está nessa parábola dizendo que Deus se importa com os pobres, com aqueles miseráveis. Deus também se importa com eles. E aí eu fico imaginando a raiva desses fariseus ouvindo Jesus contar essa história maluca, digamos assim, fantasiosa que Jesus colocou aqui para passar uma mensagem para eles. Eles já tinham escutado, zelosos que eles eram, né, na sua fé, na sua religiosidade, eles já tinham ouvido que eles eram a ovelha do rebanho e que eles eram deixados para Jesus ir atrás daquela ovelha que se perdeu. Já certamente ficaram bravos. Depois já tinham ouvido que eles eram o filho mais velho, que ficou bravo e perdeu de entrar em casa porque o pai foi atrás do filho que havia se perdido e se arrependeu. E agora eles têm que ouvir que eles são o rico que vai para o inferno. Eu fico imaginando o fogo saindo pelos olhos deles contra Jesus. Não é à toa que logo depois vem a crucificação de Jesus, né?
Jesus estava provocando aqui a onça com vara curta. Ou seja, para os fariseus, os primeiros ouvintes dessa parábola, ele está dizendo: vocês, seus ricos, mesmo que sejam religiosos, queiram fazer tudo certo, vocês vão para o inferno, enquanto aquele que vocês desprezam é aquele que vai para o céu. Meu Deus, que paulada neles. Fico só imaginando. Qual é o ensino dessa parábola? Atenção, a riqueza, as bênçãos, as coisas desta vida podem ser bênção ou maldição. Atenção, as coisas desta vida, as riquezas desta vida podem ser bênção ou maldição. Depende de como você lida com elas. Depende de como você lida com elas. Alguém disse certa vez: o dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo senhor. Guarda só essa palavra de tudo que eu falei aqui hoje. O dinheiro é um excelente servo quando você manda nele, mas um péssimo senhor. Quando ele passa a mandar em ti, tudo vai por água abaixo. Por isso eu digo que, com base nessa parábola, há duas formas de você entender os seus recursos. A primeira forma que você pode entender os seus recursos, os seus bens, sua riqueza, é entender que tudo que eu tenho é fruto do meu trabalho e serve para o meu próprio conforto, para o meu próprio prazer. Uma forma de entender as coisas dessa vida. Nesse caso, nessa forma de entender, o dinheiro vai se tornando um Deus, porque ele passa a determinar o que você faz, ele que comanda as suas atitudes. Quando a pessoa pensa assim, ela não enxerga o próximo, ela não enxerga a necessidade do próximo, tudo é só para ela, o dinheiro serve só a ela. Com isso, o coração começa a endurecer, o coração começa a ficar duro e insensível, e com base nisso, ela não reconhece mais Jesus Cristo. E não reconhecendo mais Jesus Cristo, o que acontece? Está entendendo? Não reconhecendo mais Jesus Cristo como Salvador, qual é o destino? A condenação. Mas há uma outra forma de entender as coisas dessa vida, os seus recursos. A outra forma é entender que tudo que eu tenho vem de Deus. É um presente que Deus me dá. E tudo que Ele me dá serve para melhorar o nosso mundo e ajudar as outras pessoas, inclusive a mim mesmo. Essa é a segunda forma de entender as coisas desse mundo. Tudo vem de Deus. Não tudo é fruto do meu trabalho. Tudo vem de Deus, é presente que Ele me dá. E por isso eu sou grato, agradecido e quero usar tudo para melhorar o mundo, ajudar o próximo, fazer o mundo um lugar melhor. E nesse caso, o dinheiro é visto como um servo, não um senhor. Ele não se torna o Deus da pessoa. A pessoa enxerga o próximo, ajuda o próximo, vê as necessidades do próximo. O coração dessa pessoa é um coração sensível, é um coração que se deixa tocar pela necessidade do outro. E inclusive ele é tão sensível que ele reconhece o seu pecado e ele reconhece que precisa da graça e do perdão de Jesus Cristo, e em consequência disso, ele tem a vida eterna, o céu. Percebeu a diferença? Tudo que eu tenho é meu, fruto do meu trabalho. Coração duro. Tudo que eu tenho vem de Deus, e Deus me deu para fazer o mundo um lugar melhor e ajudar o próximo. Coração sensível, cabe Jesus Cristo dentro, vida eterna, salvação, graça, misericórdia da parte de Deus. Uma observação, nessas duas formas de ver o mundo, inclusive, a gente não precisa pensar só na vida pós-morte, porque inclusive na primeira, a própria sociedade vai se tornando um céu, um inferno. Na segunda, a própria sociedade vai se tornando um céu. Está vendo como é? Não precisa nem pensar só na vida após a morte. Se as pessoas passam a entender que tudo é seu, tudo é só meu, tudo é para mim, a própria sociedade vai sofrendo, vai se tornando um caos, fica impossível sobreviver, vai virando uma tormenta. Precisa de água para refrescar uma sociedade assim. Mas quando as pessoas entendem que tudo é de Deus, Ele nos dá para fazer a vida melhor, a própria sociedade vai se tornando um céu. Olha que maravilhoso isso.
Então, talvez a primeira mensagem dessa parábola seja justamente: cuidado com a idolatria ao dinheiro, como você lida com as coisas desse mundo. Pense agora por um instante, como está isso para ti? Como está isso para mim? Como eu tenho lidado com os meus recursos? Como eu entendo as coisas dessa vida? Olha para dentro de você mesmo. Faz aquela autoanálise. O que na minha vida está legal? O que na minha vida, com base nisso, eu preciso mudar? Que atitude concreta eu vou tomar nesse sentido? Leva essa reflexão. E talvez a segunda grande mensagem que aparece nesse texto bíblico é: ouça a palavra de Deus. E aqui eu vou te dizer que essa é a grande mensagem do além. Você achou que mensagem do além seria um fantasma aparecendo para ti ou alguma coisa assim? Não. Sabe o que é a mensagem do além? Você tem ela na sua casa. Você tem ela até no teu celular hoje. A Bíblia, a palavra de Deus, é uma mensagem que Deus mandou do além das nossas possibilidades, do além das nossas forças, do além das nossas capacidades, diretamente para ti, para a tua vida. Essa é a melhor mensagem do além e a única que você precisa. Por favor, não fica correndo atrás de besteira nesse mundo. Essa é a mensagem que você precisa. E está aqui, dentro dela, as orientações para a tua vida, já aqui e agora, de como se preparar para a sua vida no futuro. A melhor mensagem do além é aqui. E como Jesus disse nessa parábola, usando a figura de Abraão, não adianta nem se voltasse alguém da morte para te dizer: toma cuidado com isso, faz dessa ou daquela forma. Quem não acredita na palavra de Deus, também não vai acreditar ainda que alguém voltasse do outro lado. E a principal notícia que essa mensagem do além que a Bíblia nos traz, é que alguém venceu sim a morte. Jesus Cristo é aquele que voltou. Não só voltou, mas como foi ressuscitado, morreu para perdoar o nosso pecado e foi ressuscitado para nos dar a vida eterna também. Essa é a mensagem que você precisa. Essa é a mensagem. Não seja teimoso. Não fique crendo apenas nos seus conceitos, naquilo que você acredita. Mas o meu convite é: dobre os seus joelhos a essa grande mensagem. E então sim, com base nela, vivendo ela, você terá a vida eterna, a salvação, que começa já aqui e se estende também à eternidade.